Tá. Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos agora na primeira live do SINDES. Eu sou funcionária do Sindicato dos Sindicatários, por Sinergia, e diretora do SINDES. Estou na pasta do Gênero e Raça, e vamos iniciar nossa primeira live do SINDES. Agradecer o convite de que todos possam estar aqui com a gente. E nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre racismo institucional diante da pandemia. Boa tarde, Rose. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu me chamo Patrick, eu faço parte, junto com a Rose, da pasta aí de raça e gênero, né? Eu sou funcionário do SEC-SJ aqui em São José e vou estar contribuindo e ajudando hoje na live, que eu já gostaria já de chamar aqui, que vai estar contribuindo conosco hoje, a convidada, a professora do Centro de Educação da UFSC, Joana Célia dos Passos. Boa tarde, professora. Boa tarde, Patrick, boa tarde, Roseni, boa tarde, Enedina, Fábio. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Boa tarde. Também contamos com a presença do historiador, mestrando em educação e pesquisador da temática étnico-racial, Fábio Garcia. Boa tarde, pesquisador. Boa tarde, Roseni, boa tarde, Patrick. Estender também meu boa tarde à professora Joana, à psicóloga Enedina, e agradecer o convite feito pelo SINDES, né, para esse debate tão importante em nossa sociedade. Aproveitando, nós trouxemos também para contribuir conosco a psicóloga e psicanalista clínica Enedina Martins. Boa tarde, psicóloga. Boa tarde, Patrick. Boa tarde, Roseni. Boa tarde, Joana e Fábio. É um prazer estar aqui entre vocês. Obrigada, agradeço muito ao SINDES pelo convite, né, através da Ana Carolina. Enfim, espero que nós tenhamos todos, no final desse encontro, né, nos enriquecido mutuamente. E os nossos ouvintes, é claro, né? Com certeza, com certeza. Depois das manifestações recentes, que tem acontecido agora, diante de tudo que está acontecendo diante da pandemia, como a gente vem trazendo com o título Vidas Negras Importam, o SINDES sentiu a necessidade de falar a respeito com os sindicatários e não sindicatários também, para entender um pouco sobre o racismo que está arraigado na nossa estrutura da sociedade brasileira e como isso interfere na nossa vida como um todo e todo mundo. Assim, falar sobre vidas negras importam, é uma luta diária. Então, o SINDES sentiu a necessidade de estar chamando essa fala agora sobre o que tem acontecido durante essa pandemia, a gente reinventar nesse momento. Isso mesmo, como disse a Roseni, e já para nós dar início, então, à nossa live aqui, eu já vou direcionar o meu questionamento à professora Joana, falando aqui que há muitos negros nos presídios brasileiros, né? O número de negros ele é muito maior do que o de brancos. E aqui no nosso estado, essa realidade, infelizmente, também acontece. E as ocorrências de violência policial são maiores entre a população negra, parda e pobre. Por isso, eu pergunto, professora Joana, qual é a realidade do racismo hoje nacional, né, dentro do nosso país, Brasil, em Santa Catarina, e se nós temos dados dentro dos municípios de Santa Catarina referente ao racismo? Palavra com a professora. Então, Patrick, olha só, os negros são 56% da população brasileira, né? Isso dá praticamente 110 milhões de pessoas. Em Santa Catarina, nós somos quase 16%, que chega a um total de 1.120.000 pessoas, aproximadamente, né? Bom, o que faz com que... o que ajuda a gente a perceber a realidade do racismo no Brasil? A gente olhar para os indicadores sociais, para os níveis de desigualdades entre a população negra e a população branca.
Esse é um exercício muito simples de fazer. E eu vou começar com o mais óbvio deles, que é a gente identificar negros nos espaços de poder, por exemplo. Vamos pensar que nós temos, por exemplo, um sistema de universidades comunitárias em Santa Catarina em todas as regiões do estado. Quantos são os reitores e os pró-reitores ou pró-reitoras e reitoras negras e negros? Né? E na universidade pública? Agora vamos pegar a rede dos sindicatos, que é onde vocês são trabalhadores e trabalhadoras, né? Quantos dirigentes sindicais negros vocês conhecem em Santa Catarina, além de vocês? Onde eles estão? Que sindicatos fazem parte? Há um censo sindical mostrando esses dados? Por que é importante saber isso? E eu não estou falando aqui somente de ter mais um negro na direção. Eu não estou falando só de representatividade ou de representação, mas estou falando de como que a gente fortalece posições políticas antirracistas e que estejam, é óbvio, em acordo com a luta dos trabalhadores por uma sociedade menos desigual. Percebe? Bom, se nós vamos aí pegar as taxas de desemprego, nós vamos ver que os negros são os que mais estão na informalidade, que menos empregos têm, que são mais rejeitados no mercado de trabalho, não é? Quando a gente vai olhar para a renda salarial, a gente vai ver que os brancos recebem 74% a mais que os negros. No caso das mulheres negras, por exemplo, as mulheres negras recebem 44% da renda de um homem branco. Veja, eu não estou dizendo esses números ou como se eles fossem esvaziados de vida, não. Esses números falam de nós. Por que eu sou uma entre as 204 mulheres negras que atuam em programa de pós-graduação no Brasil? Nós somos somente 204 mulheres negras atuando em programa de pós-graduação no Brasil inteiro. E eu estou lá, eu sou uma dessas 204. Para inúmeros, só a UFSC tem mais de 70 programas de pós-graduação. Percebe? Então, é importante a gente levantar esses dados. Portanto, no Brasil, ser negro significa ser mais pobre que o branco, ter menos escolaridade, porque 90% da população negra acima de 15 anos é analfabeta, receber o pior salário. Isso é ser negro no Brasil, ser mais perseguido pela polícia, né? E entre as mulheres negras, ainda é preciso dizer que são as mais rejeitadas na vida amorosa. Então, não é possível que a gente não reconheça o racismo no Brasil. Quando eu vou para Santa Catarina, vamos pensar aqui, os municípios com pior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, estão localizados na Serra Catarinense, no Planalto Norte Catarinense, né, são municípios que têm a maior população negra em dados relativos. Percebe? Então, não é por acaso, né? Um outro elemento para a gente pensar Santa Catarina. Negros indígenas não aparecem em Santa Catarina como responsáveis pelo desenvolvimento do Estado. Não aparecem nas campanhas publicitárias, não aparecem, são mais rejeitados nas empresas. A gente sabe que as regiões, o germanismo aqui em Santa Catarina é nefasto para a nossa história, para a história de negros, porque há empresas que não contratam negros ainda, em pleno século XXI. Então, veja, é muito simples identificar como é que o racismo opera em nosso Estado, como é que opera na sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, quando a gente vai olhar os trabalhos com piores, os trabalhos considerados menos privilegiados, vamos pensar aí a categoria das trabalhadoras domésticas, nós vamos ter mais de 70% de trabalhadores domésticos autodeclarados negros e negras. Então, veja, o racismo, ele opera em todas as esferas da vida de negros e indígenas. Muito obrigado, professora. Mais alguém gostaria de estar contribuindo, um dos convidados, referente a esse questionamento sobre a realidade do racismo no Brasil e em Santa Catarina? Patrick, eu só queria registrar também nessa questão da violência, da repressão policial nas comunidades negras, que isso não é algo circunstancial e contemporâneo.
né? Isso é histórico e é sociológico, ou seja, a polícia, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ela teve um foco, né, privilegiado, que foram as comunidades indígenas e as comunidades negras. E se a gente for pegar lá na história, a perseguição aos batuques, a capoeira, que no final do século XIX, início do século XX, foi considerada uma prática ilegal, né? A perseguição até hoje aos terreiros religiosos de matriz africana. Então, nós vamos perceber o quão o objetivo real de controle e cerceamento do aparato policial no Brasil. Então, quando a gente pega o índice de presos, presidiários, claro, né, no Brasil hoje, a gente observa que os negros estão lá em sua maioria, isso é um sinal de uma política racialista, né, racista e institucional no Brasil. Isso não ocorre somente aqui, a gente vai pegar nos Estados Unidos, ocorre da mesma maneira, a América Latina de uma maneira muito parecida, né, onde a população negra existiu e resistiu, ela foi perseguida, né, com suas manifestações, com o seu corpo e com sua forma de existir. Queria colocar apenas isso. Muito obrigado, pesquisador. Diante dessa pergunta e continuando ela mesma, nessa mesma linha também, nós temos outra pergunta também, que na mesma linha, porque falamos do racismo estrutural e o racismo institucional, como acontece? E a violência policial, a gente até comentando sobre o que o Fábio já estava falando já antes, só olhar para o sistema prisional e as consequências também vêm diante disso. Qual é o resultado da falta ou divergência dos dados oficiais? Pegando já um gancho no que o Fábio já estava falando, passo a fala para a professora Joana, a Enedina pode também contribuir também, o Fábio também, só para deixar em relação a questão sobre o racismo estrutural e o racismo institucional, a violência, já que o Fábio já estava adiante falando sobre isso mesmo. Eu deixo a palavra com vocês. Então, por que falamos que o racismo é estrutural, né? Porque o racismo alicerça todas as relações na sociedade que temos. E isso é um fenômeno mundial. O racismo é um fenômeno mundial. Ele não está localizado exclusivamente no Brasil, né? Vide os assassinatos nos Estados Unidos e também a repercussão dos assassinatos nos Estados Unidos nos países da Europa, né? E também da Ásia, que nós tivemos nesses últimos 15 dias. Então, como é que ele é? Quando eu digo que ele alicerça as relações na sociedade brasileira ou no mundo, é porque ele organiza a economia, a política e as práticas sociais de modo mais geral, da individualidade dos indivíduos, dos vizinhos, dos familiares, até a vida profissional, político-partidária, do ativismo sindical, do ativismo das militâncias, enfim. Acho que o Fábio é quem melhor pode ajudar a gente a pensar sobre isso, de como que ele vai se fortalecendo e ganhando institucionalidade por dentro do Estado, a partir dos anos iniciais do século XX, quando nós vamos ter políticas eugenistas, né, na construção das instituições do Estado brasileiro. A gente não pode negar toda a tentativa de branqueamento que houve, né, por parte do Estado brasileiro, a ideia de que nós vivemos uma democracia racial, depois nos anos 30, onde todos convivem harmonicamente bem, desde que cada um no seu lugar, né? Desde que cada um no seu quadrado, os brancos no seu lugar e os negros no último lugar, junto com os indígenas. Então, é preciso compreender essa dinâmica de como que o racismo opera para poder enfrentá-lo. E aí, quando você fala, e o Fábio falou sobre a violência policial, é um perfeito exemplo disso, mas não só. Veja, quando pensa o sistema policial, a violência, nós temos 71% dos negros foram assassinados, das mortes por assassinato foram de negros em 2019. E 76% desses são mortos em confronto com a polícia.
E mais incrível ainda é que também são negros os policiais que morrem em confrontos. 52%. Então, veja, nós estamos equiparados quando a gente pensa em negros que são mortos, assassinados por violência do Estado ou pelo uso da violência do Estado, são sempre homens e negros. Tá? O dado de que cada 23 minutos um jovem negro é morto pela ação do Estado não é algo de agora, né? Nós não estamos contando cadáveres agora. A gente está há muito tempo. E um outro dado importante para a gente trazer também é se a população carcerária é de 64% de negros, esse índice às vezes aparece como 70%, né? E nas mulheres, esse índice é de 62%. Quer dizer, homens negros e mulheres negras são os maiores encarcerados. Aqui em Santa Catarina, se nós somos quase 16% de população negra, o que faz com que 36% estejam presos, sejam presos negros? Se nós temos uma população de 16% de negros. Será que os negros que estão presos são de fora do Estado? Estão sendo trazidos para cá? Será? Então, são coisas para a gente pensar como que opera. Só sei dizer que nós temos um genocídio da população negra, isso já é dado há algum tempo, alguns anos que o movimento negro vem insistindo nessa tese. Há um genocídio, é um projeto de eliminação, portanto, do Estado, da população negra, principalmente de jovens negros. Né? E a Santa Catarina tem a terceira maior taxa de encarceramento de negros no país. Só perde para São Paulo e Mato Grosso do Sul. Isso pode nos dizer, pode informar também, que Santa Catarina tem um racismo mais perverso, embora, eu penso e sempre digo, não há um racismo maior ou menos grave que o outro, né? Mas a intensidade dele é que vai dizer de como que ele se comporta no modo como as instituições agem também para assegurar os direitos, né? Então, o mapa da violência, o mapa do encarceramento, eles vão trazendo elementos para nós pensarmos sobre essa realidade aqui em Santa Catarina. E tem um outro dado que foi divulgado pela Adriana Dias, uma antropóloga, das 334 células neonazistas que ainda estão ativas na internet. E destas 334 células neonazistas, 69 estão localizadas em Santa Catarina. Isso é muito grave. Isso é gravíssimo, porque se é possível identificar essas células nazistas, o que faz com que o Estado não haja sobre elas? Por que o silêncio do Estado em relação a essas células neonazistas? E, aliás, nós temos um exemplo de dois anos atrás, de quando os neonazistas fizeram uma comemoração e espalharam cartazes pela cidade de Blumenau, foram identificados, e o juiz da primeira vara de Itajaí absolveu os criminosos nazistas. Né? Eles estavam comemorando o aniversário de Hitler, né? Divulgando cartazes. Então, o Estado brasileiro, o poder judiciário brasileiro, ele é racista. Muito racista. Então, quem vai nos defender? Quem vai defender os jovens? Quem vai defender os homens e as mulheres que estão trancafiados pelos presídios Brasil afora? Em quem nós vamos confiar? Não é à toa que é aqui no Sul que surge aquele movimento separatista do Sul é meu país, né? Que tentaram, e volta e meia voltam a tentar dizer que nós precisamos dividir o Brasil, né? Então, vejam, esse racismo, o racismo que nós estamos vivendo hoje, que não é de hoje, mas que nesses últimos dias, fortemente influenciado pela onda George Floyd, né? Influenciado, nós estamos discutindo ele em todas as instituições. Parece que de uma hora para outra, todo mundo resolveu discutir o racismo e dizer-se antirracista. E aí eu quero discutir mais adiante como é que é esse comportamento antirracista que nós temos visto
passada a onda George Floyd. Muito bom. Só pegar um gancho antes do historiador comentar. Historiador, por favor. Então, professora, segundo o que a professora relatou para nós agora, esse branqueamento que ele surgiu lá, acho que na década de 30, se não me foge a memória, que a professora colocou para nós, ele nunca parou. Ele nunca parou. Bastante a transmissão. Tá falhando? Deixa eu... Vocês conseguem me ouvir bem agora? Estou te ouvindo bem, Patrick. Estou ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Sim. Então, professor, só continuando ali, ele nunca parou. Porque se nós temos mais negros morrendo nas periferias, mais negros, estou falando só no caso dos masculinos, dos homens, né? Mais negros como policiais morrendo, então essa tentativa de branquear a população, ela continua nos dias de hoje. O projeto de extermínio, ele é permanente. Meu Deus, permanente. É cruel. Mais fortemente, Patrick, nesse período... Estão me ouvindo bem? Sim. Eu também. Eu estou ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. Então, eu vou continuar. Esse projeto de extermínio, Patrick, ele se acentua mais, principalmente tendo à frente um governo fascista, né? Uma presidência, um governo federal que vem dizendo, sempre disse, não enganou ninguém, aliás, né? Sempre disse o que pensava sobre negros, sobre indígenas, sobre a população LGBT e sobre as mulheres. Então, o estímulo à violência, há um incentivo à violência e uma naturalização da violência sobre os nossos corpos, né? E é por isso também que há uma comoção seletiva. É mais empático para a grande mídia comover-se com o assassinato do George Floyd do que comover-se com a morte dos meninos aqui no Morro do Mocotó, né? Ou com os meninos mortos no Rio de Janeiro, São Paulo, ou em qualquer periferia, no Monte Cristo, Chico Mendes, por aí afora. Então, a indução de quem merece a nossa dor, quem merece o nosso sentimento e a nossa comoção, né? Isso é muito forte no Brasil ainda. Historiador ia comentar, por favor. Eu gostaria de passar para a psicóloga Enedina, para que ela pudesse fazer as suas considerações iniciais e depois, de repente, para fechar esse bloco histórico, aí eu volto, de repente, para amarrar alguns pontos aí que ficaram aí para a gente aprofundar. Perfeito. Certo. Psicóloga Enedina, está nos ouvindo? ouvindo? Estou ouvindo muito bem. Eu posso sair e voltar? Perfeito, Sim. perfeito. Pode sim. Eu estou ouvindo mal. Eu posso sair e voltar? Sim, pode ser. Vou tentar Perfeito. sair e retornar. Enquanto isso, professor Fábio, se quiser, então, já complementar enquanto a dona Enedina volta. A professora Joana tocou em pontos essenciais, né? O grande projeto do Estado brasileiro, do nosso extermínio, se dá no final do século XIX e início do século XX, né? Quando se importam a grande imigração de 6 milhões de europeus brancos para o Brasil, no projeto de branqueamento, né? Em 50 anos, mais de 6 milhões de europeus vieram para o Brasil num projeto de extermínio da população negra. Né, a elite brasileira, ela não nos queria em cargos de poder. E se a gente pega a história do Brasil, eu particularmente estudo, principalmente final do 19, início do século 20, ou seja, eu pesquiso pós-abolição, a gente percebe que a população negra, ela tinha terras, né, ela ocupava postos de poder, né, de controle, no Estado brasileiro, desde no Exército, na Marinha, no jornalismo, a poesia, por exemplo, não dá para falar em poesia no Brasil até a década de 30, 40, sem falar na população negra, em homens e mulheres negras. É impossível. Machado de Assis, Cruz de Souza, Antonieta de Barros, aqui em Florianópolis, Ildefonso Juvenal, Trajano Margarida, em Porto Alegre, Dario de Bittencourt, o avô dele, né, o Aurélio de Bittencourt,
fundador do primeiro jornal negro, com uma proposta de negritude para um jornal lá em 1884, sabe? Então, o que a elite percebeu, já em meados do século XIX, era que se ela não tomasse uma atitude, não tivesse um projeto para impedir a ascensão dessa população negra que estava crescendo e estava ocupando os vários cargos do poder, em pouco tempo o Brasil ia ser um novo Haiti. Quer dizer, nós iríamos realmente tomar todos os postos de controle e de mando desse país. Então, não é à toa que 6 milhões de europeus vêm para o Brasil, numa perspectiva, numa promessa até furada, né, diga-se de passagem, de uma vida melhor, porque boa parte é furada, porque se a gente vai ver para onde foram mandados os alemães em São Pedro de Alcântara, né? Eu conheço São Pedro de Alcântara, a primeira colônia alemã de Santa Catarina. É uma terra que não dá para plantar. É uma terra toda acidentada, cheia de pedra, não é adequada. Não é adequada. Né? Mas o projeto para aquela população não era desenvolvimento da sociedade, era o extermínio da população indígena e abrir um caminho do litoral até chegar a Lages. Então, ou seja, era ter um caminho aberto e seguro para que se pudesse passar com mercadorias. Era um projeto do capital. Né? Para alguns grupos. Né? Então, eu creio que boa parte desses europeus vieram num encantamento, num sonho de um novo paraíso que não era aquilo, porque até se a gente pega a primeira leva de imigração italiana e alemã que ocorre em 1850, essa primeira onda de imigração não dá certo. Muitos voltam para a Itália e para a Alemanha e dizem, não, lá os caras estão querendo nos tratar como escravos, tal. As condições de trabalho são muito ruins, não foi isso prometido, né? Eles voltam. Então, aí há um segundo projeto, uma segunda leva, a partir de 1870, 90, que aí sim se consolida já num outro projeto de fixação desses indivíduos aqui no Brasil. Então, dito isso, né, a professora Joana já vinha trazendo, eu acho que do ponto de vista da educação, o Estado brasileiro ele nunca se propôs a fazer esse debate. Né? Qual o debate? O debate da violência e das relações étnico-raciais. Mesmo quando o Estado aprovou a Lei 10.639, que incluía História de África e História afro-brasileira dos currículos, quem fez o debate nas instituições escolares não foi o Estado, foi o movimento negro. Né, professora Joana? Nós é que saímos a campo, e ainda saímos a campo, batendo as portas das universidades, dos institutos, das escolas privadas e públicas, dizendo, olha, temos um conteúdo que é importante ser inserido e é importante que seja discutido isso aqui lá com os alunos. O Estado ele é muito moroso, muito lento na tomada de suas ações no que tange a promoção de políticas afirmativas para a população negra. Muito moroso. Então, nós não aprendemos a discutir esse tema, e a professora Joana está corretíssima. O que é esse projeto antirracismo, ser antirracista, depois da onda? Né? Eu acho que a provocação está certíssima, professora. Quer dizer, há um grande modismo, né? Várias esferas, várias instituições e grupos se dizendo antirracistas, contrários à discriminação e solidárias ao que ocorreu nos Estados Unidos, mas nós precisamos realmente ter uma ação mais efetiva, e algo que o atleta, né, do basquete, o Michael Jordan, fez, destinando 100 milhões de dólares em 10 anos em projetos antirracistas, é isso que a gente precisa pensar no Brasil. Quer dizer, pensar projetos na luta antirracista é pensar recurso. Que recurso é esse? Da onde que virá esse recurso? Né? Porque se a gente ficar só pensando no campo das ideias, meu amigo, nós vamos estar aqui há 300 anos discutindo que os negros vão estar lá na prisão de Marte, ainda são os negros, porque as mulheres negras ainda continuam sofrendo mais do que as mulheres. Porque é isso, cara.
nós precisamos ter ações efetivas, e ações efetivas englobam financiamento, né? E, no nosso caso, financiamento do Estado. Aí passa a palavra para a psicóloga Inedina. Eu acho que é isso para a gente, né? Acho que o debate a gente tem que colocar nesses termos. Fora isso... Isso. Já aproveitando que agora a psicóloga Inedina retornou, eu já queria deixar já um questionamento também para ela, já pegando esse gancho que o professor Fábio colocou, da questão psicológica mesmo. O que será que levou agora, como foi colocado ali, que a luta negra ela já vem de muitos anos, né? Como vocês colocaram aqui, a história da luta negra, ela já vem de muitos anos, ela vem do passado. Mas eu queria deixar para a psicóloga agora, por que agora, neste momento, será que foi por causa do período de pandemia, o isolamento social, ou realmente agora tivemos a chance, infelizmente com a morte, né, lá nos Estados Unidos, o povo negro falou, não, basta, a sociedade num todo agora começa a querer dar um basta nisso. Eu deixo essa reflexão agora para a psicóloga Inedina, por favor. Então, não é uma resposta muito fácil, não é? E eu não penso que seja pelo viés psicológico que ela vai poder ser respondida neste momento, não é? Talvez mais para frente a gente possa pensar nas questões psicológicas, mas eu penso que são ainda as questões políticas que estão aí prementes envolvendo toda essa questão, não é? Fazem assim alguns anos, o meu filho acompanha de perto a vida e as manifestações americanas, inclusive a vitória inicialmente improvável de Donald Trump. Ele vem falando dessas manifestações, de debates, que vem assistindo em torno dessa frase Black Lives Matter, não é? Vidas negras importam. Tratam-se de manifestações e debates que ocorreram em diversas ocasiões em passado recente, especialmente quando a violência policial vitima algum sujeito da etnia negra. Portanto, não se trata de um fenômeno inaugurado em 25 de maio passado, quando os protestos pipocaram nos Estados Unidos após o assassinato de George Floyd pela intenção e ato do policial Derek Chauvin, com a cumplicidade de 3 outros policiais. Trata-se hoje de uma prática que ocorre com certa frequência nos Estados Unidos. Se digo hoje, é porque sabemos que essa prática hedionda tem atrás de si uma longa história de escravidão e de violência contra as populações de cor afro-americanas. A pergunta que faria, o que levou neste exato momento em que mais uma vida, a de um sujeito da etnia negra, é ceifada e chega aí essa violenta comoção interna nos Estados Unidos e no mundo. Por que agora, neste exato momento? Vocês perguntam se foi o isolamento, né, pela pandemia, ou se esse assassinato foi a gota d'água para isso. Como se sabe, os Estados Unidos, durante esta pandemia pelo coronavírus, colocou a céu aberto suas fragilidades sociais profundas, criadas historicamente, e estas estão diretamente relacionadas à herança do lugar no qual o negro americano, em sua maioria, é colocado socialmente, em especial pelo Estado americano profundo, que denominamos hoje como Deep State. Este Estado americano profundo, que geralmente está ligado aos sujeitos americanos, em sua maioria brancos, que possuem grandes fortunas, não pode ser confundido com a população americana como um todo. Este núcleo, denominado Deep State,
segue o mesmo curso daqueles que historicamente traficou as populações negras, que raptaram e o compraram na África, não é? Há várias versões sobre como as populações negras chegaram aos navios negreiros na África, né, ancestralmente falando, e como a partir daí traficadas pelos mares do mundo. O americano escravocrata é, via de regra, o mesmo que, após a Segunda Grande Guerra de 1945, da qual os Estados Unidos eram protagonistas como aliados, já prevendo a Guerra Fria contra a antiga União Soviética e seus aliados, promoveu a fuga de chefes nazistas da Europa, onde seriam condenados por crimes contra a humanidade. A CIA, com a ajuda de alguns membros do Vaticano, providenciou a fuga de inúmeros sujeitos, chefes do exército nazista, que eliminaram milhões de judeus e não-judeus que lutaram durante a Segunda Guerra Mundial contra esse regime. Esses sujeitos nazistas foram enviados para a América Latina, onde foram distribuídos entre a Bolívia, o Brasil, o Chile, etc., onde viveram durante muitos anos com identidades falsas. Se trago à luz estes fatos, é para contextualizar a escravidão no contexto de um grande projeto de dominação que vai muito além das etnias e que estas questões raciais hoje, apesar dos horrores que engendram, fazem parte de um projeto muito mais amplo de dominação econômica e hegemônica de um extrato social da humanidade globalizada. Nos anos 60, eliminaram Malcolm X, Martin Luther King Jr., dois ícones dos movimentos pelos direitos civis dos negros americanos. Apesar de terem sido ameaçados de morte diversas vezes por suas ações pelos direitos civis, paradoxalmente, eles foram efetivamente assassinados, ambos, quando começaram a perceber e a levar a população americana a perceber que as questões econômicas são efetivamente as que atravessam todas as lutas de classe, trabalhistas, étnicas, de gênero no mundo. Nesta época, enquanto o Estado profundo americano calava King Jr. e Malcolm X, internacionalmente nos Estados Unidos, então, o Malcolm X e Martin Luther King foi eliminado internamente nos Estados Unidos por provocar problemas para o projeto hegemônico. Na América Latina, tivemos inúmeros golpes militares, com o Brasil incluso, não é? Com o financiamento e a ação direta da CIA. Foram esses oficiais nazistas, acobertados e protegidos pela CIA e por membros do Vaticano, que, contratados pela CIA, treinaram as forças militares dos países latino-americanos para investigar, prender, torturar e eliminar todos os que lutavam pela liberdade em nosso continente. Não foi por acaso que Che Guevara foi emboscado na Bolívia, onde vivia Klaus Barbie, chefe da Gestapo, que era conhecido como o açougueiro de Lyon, na França. Durante a Segunda Guerra, Klaus Barbie torturou, deportou e levou à morte milhares de pessoas judias ou não, inclusive crianças, e que, protegido pela CIA, treinava o exército boliviano para uma ação contra o comunismo, entre aspas, na América Latina, e, inclusive, o exército que eliminou Che Guevara. Assim como resposta à pergunta, eu diria que, como tivemos nossa primavera, não é, no Brasil em 2013, que levou à destituição de Dilma e levou ao poder os ultraliberais Michel Temer e depois Bolsonaro, podemos nos perguntar hoje, apesar do ato hediondo e inefável
cometido contra George Floyd, se esse fenômeno não seria antes uma primavera americana com o objetivo de destronar Trump. Será que hoje Donald Trump corresponde aos anseios do 1% americano mais rico, ao Estado profundo americano? É uma pergunta que fica aí, não é? Em relação a isso. Certo, obrigado pela consideração, psicóloga. Quando a professora Joana falava sobre George Floyd e todo o mecanismo que volta sobre isso, vidas negras importam, vem na minha cabeça quantos jovens mortos têm acontecido, quantas violências têm acontecido no Brasil, filmada, inclusive, agora, né? Agora filmada, e a importância que a nossa sociedade, a importância que a mídia tem dado em relação a isso. Veio na minha cabeça, enquanto a professora Joana falava sobre as vidas negras importam. Se as vidas negras importam mais lá fora, ou as nossas vidas negras aqui no Brasil? Qual é a importância que a gente dá sobre as nossas vidas aqui no Brasil? Quantos tenha perdido famílias, jovens negros e crianças, assim, porque a bala perdida sempre encontra um corpo negro. Uhum. Então, eu vejo isso, assim, eu queria fechar não fechar, porque falar sobre violência, falar sobre racismo, nos nossos corpos negros é diariamente. Mas eu vou passar para uma outra pergunta e a gente dá continuidade à nossa fala aqui. Como os brasileiros não se consideram racistas, e como não se percebe racismo? Essa é a pergunta que eu faço para a psicóloga Enedina, e essa pergunta, assim, como nós não consideramos racista, também eu penso assim, sempre tem alguém que fala assim, mas eu tenho um amigo negro, mas o meu avô, meu tataravô é negro, meu rol de amizade é negro. Os brasileiros não consideram racista e não se percebe como racismo. Então, eu passo a palavra para a psicóloga Enedina e outros convidados, se quiserem contribuir, fica à vontade também. Então, eu fiquei em dúvida em relação a essa pergunta. Eu não sei se você está fazendo uma afirmação, não é? Que as pessoas no Brasil não se consideram racistas, não é? Sim, não se consideram. Não, realmente assim... É uma afirmação ou é uma pergunta? É uma pergunta assim, como os brasileiros não se consideram, os brasileiros geralmente eles nunca falam assim, eu sou racista. Geralmente os racistas não falam que são racistas. Eles não se consideram racistas. E aí não se percebe como racismo também, né? A gente sempre tem aquele enfeitezinho assim, de falar, mas eu não sou racista. Eu tenho um amigo, eu tenho um avô, eu tenho um parente lá distante, essa pergunta. Uhum. O brasileiro não se considera racista e o racismo também não se considera em si como racismo e não se considera racista. Roseli, a gente pode, de repente dar uma forma para essa pergunta dizendo: o Brasil é um país racista, porém, o brasileiro não se considera racista. Como lidar com essa contradição? Talvez essa seja a pergunta para a psicóloga Enedina, para a gente pensar essa contradição sociológica e antropológica interna, né? Ótimo, bem. Perfeito, Fábio. Obrigada. Então, eu vou responder essa pergunta pensando na minha própria história, né? Quando eu nasci, em maio de 1965, haviam 77 anos em que a abolição havia sido assinada, digamos, né? Oficializada no Brasil. 77 anos, certo? E eu nasci em 1965, em plena ditadura, início da ditadura militar no Brasil, não é? A minha família é uma família misturada, digamos assim,
não é? Temos todas as etnias na minha família. Então, durante a ditadura militar, não se falava, não é? E por isso, qualquer referência nesse período da ditadura militar, que se falasse de qualquer reivindicação de questões étnicas, qualquer que fossem, não é? Isso não era permitido. Do subúrbio, né, no qual eu vivia no Rio de Janeiro com minha família, eu nada soube ou ouvi falar sobre prisões, sobre torturas, assassinatos e exílio de milhares de brasileiros. Até o início da abertura, quando os exilados foram anistiados em 1979 e retornaram ao Brasil, nesta época eu já estava com 14 anos de idade, não é? O que eu ouvi em minha infância na escola era: este é um país que vai para frente, não é? Enfim. O país do futuro, né? Então, a gente cantava isso na escola, quando criança, a todos os pulmões, não é? Durante a ditadura militar. Todo esse silêncio, ignorância, enfim, faziam parte de um projeto rígido de censura, de um projeto maior, não é? Que era esse comandado pela CIA na América Latina, como já foi exposto acima. Internamente, no Brasil, não havia espaço para nada que não fosse ordem e progresso. Um país que, historicamente, assassina ou exila seus membros mais valorosos, negros, índios, brancos, cafusos, mulatos, que lutam por sua liberdade e a de seu povo. A classe política e militar que conduziu este golpe em 64 e que manteve brutalmente um silêncio absoluto sobre suas verdadeiras intenções, que faziam parte de um projeto internacional, historicamente escravocrata, exatamente como ocorre hoje, comandada pelo 1% do Brasil e do mundo, querem nos fazer pensar que estamos democraticamente lutando pelos direitos dos povos negros, não é? Quando se fala aí de George Floyd, por exemplo. Quando, com nossa distração, fazem passar no Congresso, cujos membros são comprados com nossos próprios recursos para passarem as leis que os favorecem. Não é? São as privatizações, inclusive da água, né? Recentemente, entre inúmeros sistemas de fraudes relacionados às dívidas públicas, interna e externa. Não é? O que quero dizer é que, quando a luta contra o racismo estrutural, como vocês trazem aqui, e é essencial, não se trata de desvalorizá-lo nem de colocá-lo em segundo plano. Entretanto, a pauta do racismo não está, de modo algum, desconectada dos fatores econômicos, estruturais, comandados pelo mercado financeiro, que estrangula. Agora eu estou usando uma metáfora, não é? Que estrangula e sempre estrangulou nosso país como um todo. Não levar isso em consideração e lutar contra o racismo como uma forma unilateral, descontextualizada de seu caráter econômico, é manter 1% mais rico do Brasil e do mundo no poder. Exatamente o que ocorre no Brasil desde que se tornou uma colônia, não é? Enfim, foi essa colônia que precisava dar lucro que trouxe a escravidão, não é? Acho que isso a gente precisa colocar também em perspectiva aí, não é? Muito bom, psicóloga. Pode, mais alguém dos convidados quer contribuir? Eu gostaria de reforçar essa ideia de que a luta anticapitalista ela não tem sucesso se ela não for antirracista e se ela não for feminista e se não incluir também a luta anti-LGBT.
Porque é muito comum quando as pessoas passam a discutir o racismo no Brasil, Tá tudo junto, né? e isso é articulado, sabe? Porque o projeto antirracista, ele por si já é anticapitalista. Ele já é anticapitalista. E sempre foi. Desde as famílias negras, quando se organizaram para a subsistência, para a sobrevivência. Então, o projeto sempre foi. Agora, quando as pessoas defendem a luta anticapitalista, nem sempre inclui o antirracismo como parte da luta anticapitalista, né? Por isso que eu quero destacar aqui isso. E outra questão importante, contribuindo com essa ideia do porquê que as pessoas não se consideram racistas no Brasil, veja só, em 1995, sob a presidência do Fernando Henrique Cardoso, por conta de uma marcha feita pelo movimento negro, com mais de 30 mil militantes negros em Brasília, é somente ali que o Estado brasileiro assume que o Brasil é um país racista. Se a gente considerar os anos que temos, né, é pouquíssimo tempo isso. É pouquíssimo tempo. Bom, eu não estou dizendo isso para aliviar o racismo do Estado brasileiro. Eu estou querendo dizer que, assim, o Estado brasileiro, embora o movimento negro paute o racismo desde sempre, o Estado brasileiro só vai reconhecer que há racismo em 1995. De lá para cá, então, tem-se uma agenda por dentro do Estado brasileiro para enfrentá-lo. Contudo, é uma agenda que tem avanços e recuos. Né? Nós vivemos um período de uma agenda mais intensa, que foi com o governo Lula e Dilma. Até é bom lembrar aqui que esse ano a gente tem 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial, né? Já se passam 10 anos. Nesse pouco tempo, período de tempo, é que a gente vai ter uma pauta mais ativa por dentro do Estado para combater o racismo e para promover políticas públicas para a população negra e indígena no Brasil. Né? Então, e é importante trazer esses elementos para a gente pensar que o reconhecimento, então, público, daquilo que o movimento negro tem feito, as famílias negras, as comunidades negras, os territórios negros têm feito desde sempre, é muito recente na sociedade brasileira. Né? E além de que eu, Florestan Fernandes, dizia, olha, o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Então, esse drama, né, até já se reconhece que o Brasil é racista, viu, Roseni? Já se reconhece que o Brasil é racista, mas quando você diz, então, quem aqui é racista? Ninguém é, né? Ninguém é, tá certo? Por quê? Porque não consegue identificar nas suas práticas, não consegue reconhecer, os brancos não conseguem reconhecer os seus privilégios. Os privilégios que tem em nascer branco numa sociedade racista. E aí a gente pode exemplificar, que é desde você acordar de manhã e não ter que se preocupar com o tipo de roupa que vai sair, não se preocupar se alguém vai te seguir no shopping center, não se preocupar se teu filho vai voltar da balada vivo, não se preocupar se pode usar capuz ou não na rua à noite, não se preocupar se o táxi vai parar para você, entende? É disso que nós estamos falando. Então, o racismo ele está presente o tempo inteiro nas nossas vidas. Por isso que eu dizia anteriormente, ele alicerça as relações sociais, as relações políticas e as relações econômicas. Né? Então, não dá para nos ver em movimento negro somente como um movimento identitário. O movimento negro é um movimento anticapitalista. Eu não tenho dúvida sobre isso, né? Porque todas as nossas pautas, inclusive as políticas que temos formulado ao longo dos anos, são políticas que ampliam a democracia na sociedade brasileira e ampliam a presença de brancos, pobres e indígenas nas políticas que nós formulamos, como é o caso, por exemplo, das ações afirmativas na universidade. Não estava em pauta, aliás, nenhum sindicato, nem de docentes universitários, previu ou pautou alguma vez na história sindical e da universidade pauta para estudar em escola pública. Isso é uma conquista do movimento negro para brancos pobres. Então, é muito importante explicitar
o quanto que o movimento negro amplia as possibilidades de democratização na sociedade brasileira, ainda que os negros nunca tenham sido contemplados, ou melhor, tenham sido nos projetos de desenvolvimento como sujeitos de direito. Perfeito. Exatamente. Certo. Então, eu queria aproveitar, já que vocês falaram referente ao capitalismo, e nós estamos falando aí também na questão histórica do racismo, eu deixo uma questão voltada para o professor Fábio, mas que depois todos podem contribuir. Eu queria entender, já reconhecemos o Brasil já se reconhece como um país racista. A diferença entre o racismo nos Estados Unidos, onde ocorreu a morte do George Floyd, e a que ocorre no Brasil, professor? A diferença por uma questão histórica, né, e sociológica, porque o racismo nos Estados Unidos, ele se materializa a partir da origem. Então, se um indivíduo tiver uma gota de sangue negro, por mais que na quarta, quinta geração ele tenha uma tez branca, ele vai ser considerado um indivíduo negro. Certo? Então, isso é o racismo que a gente chama o Horaci Nogueira, sociólogo brasileiro, década de 40, 50, tem um importante estudo, né, professora Joana, chamado Tanto Preto Quanto Branco, em que ele vai trabalhar justamente essa diferença, e trabalha justamente com esse conceito do racismo de marca e o de origem. O americano seria o racismo de origem, onde a questão sanguínea já determina se o indivíduo é branco ou negro. Tem até alguns filmes hollywoodianos aí que mostram esse fenômeno, né? A mulher loira, o homem loiro, num dado momento, se descobre que o avô era negro. E aí o rapaz perde, a mulher perde o emprego tal, na empresa, porque o gerente da empresa era racista e a empresa tinha como política não empregar negros. Tá? Então, o primeiro caso é esse. No Brasil, nós temos o que se chama de racismo de marca, né? Onde, quanto mais escura for a sua pele, maior é a incidência do racismo e da discriminação, e quanto menor for a concentração de melanina, de cor na pele, menor é a incidência do racismo. Né? Claro que o racista sabe muito bem dizer quem é branco e quem é preto, né? Por isso que eu não gosto muito de entrar nessa discussão cromática né? Porque o branco, ele sabe, o racista sabe dizer muito bem quem é branco e quem é preto, ele não fica com mimimi, e você é mais e você é menos, ele vai e nos homogeneiza, nos coloca tudo na mesma caixinha e diz, olha, esse grupo aqui vale menos do que o nosso, né? Então, por isso, para mim, olha, deixou de ser branco, para mim é tudo do nosso lado e a gente vai lutar junto, porque, né, é a Primeira Guerra Mundial, é guerra de trincheira ainda, não é guerra, né? Então, a diferença toda é essa, né? Então, nós temos primeira questão, a maneira como o Estado se relaciona do ponto de vista racial. Então, os Estados Unidos têm uma outra forma de tratar com a temática, tratar com os indivíduos do que no Brasil. Há uma imagem clássica que é aquele quadro da Redenção de Cã, não sei se vocês estão lembrados, né? Onde uma mulher africana, uma avó africana preta, dá à luz, tem uma filha já mestiça, já mais clara, essa filha mais clara casa com um homem branco e tem um neto branco. Então, na perspectiva do branqueamento da elite brasileira do final do século XIX, era essa, quer dizer, vamos cruzar os grupos, vamos cruzar o branco e o negro, porque em 100 anos o projeto era de branquear a população brasileira, não era de ter negro nenhum, não era esse 56% que nós somos hoje é puro fruto de resistência, né? Nós estamos resistindo desde sempre. Então, voltando à tua pergunta, se há uma diferença, há uma diferença na composição, na qualidade de como que o racismo se manifesta. Agora, do ponto de vista objetivo, né, da incidência do racismo e da violência, da perseguição e da opressão, aí não.
Aí, ser preto nos Estados Unidos e ser preto aqui, meu amigo, se você for identificado como preto, você está no mesmo lugar, entende? Não é à toa que o Exército Brasileiro, numa campanha no Rio de Janeiro, desfere 80 tiros num carro de uma família negra, 80 tiros, sem que haja nenhum tipo de revide ou de manifestação contrária daquela família que estava naquele carro. 80 tiros, sabe o que significa? Se a gente pensar, 80 tiros de fuzil em cima de um carro que não está revidando, ou mais de 70 tiros numa casa que está ocupada por adolescentes, né, sem que haja nenhum tipo de resistência, e a polícia simplesmente vai com a sua carta branca para poder matar em comunidades e poder matar pessoas negras. Então, isso é muito sério, né? É muito sério. E quando a pergunta de vocês anterior, acho que ela é uma pergunta muito importante, né? Essa questão do por que se levanta, por que a gente se levanta nesse momento? É uma questão da pandemia, a questão da quarentena. Bom, eu acho que uma dessas explicações é que as pessoas não aguentam mais e não suportam mais ver esse racismo institucional dessa maneira, né? No passado, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, se enforcavam os negros, né? Essa coisa do pescoço, da fala, é uma grande metáfora, né? É algo bem importante para a gente pensar, né? Porque você cerceia a fala, né? A respiração do indivíduo, né? E isso, com o passar do tempo, mudou-se, né? Mudou-se as práticas, né? Os protocolos de abordagem policial. Hoje não se vê mais ninguém enforcando, né, porque isso já foi condenado historicamente e juridicamente. Agora, o que nós precisamos pensar isso no mundo é numa revisão dos protocolos de abordagem policial em comunidades, em sua maioria composta de população negra. A polícia entra de um jeito na Chico Mendes, aqui em Florianópolis, né? Ela entra de um jeito nas comunidades periféricas do Brasil inteiro, e ela entra de um jeito totalmente diferente na elite, nos espaços da elite. Você nunca vai ver um policial enforcando um morador da Beira-Mar, onde o apartamento custa 3, 4 milhões. Entende? Então, são essas questões que realmente eu acredito que a comunidade internacional está dando um grito, né, um grito coletivo, né, que as vidas negras importam, e dizendo que esses protocolos de abordagem policiais, elas precisam ser revistas urgentemente, né, urgentemente. Não dá mais para a polícia tratar brancos e negros de forma tão desigual, de uma forma tão discrepante, como a gente tem observado. E só para fechar essa participação dessa pergunta, eu gostaria só de recuperar aquela frase da Elza Soares, né, da música da nossa grande mestra aí, Elza Soares, quando ela fala que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Acho que a gente precisa ter sempre esse incômodo no nosso ouvido, né? Acordar incomodado. Nunca acordar deprimido, mas acordar incomodado, porque o incômodo nos leva à indignação, nos leva à ação. Eu gostaria de comentar um pouquinho acerca... Certo. Eu tenho concordância com o Fábio, em alguma medida, mas é bem importante identificar que, nos Estados Unidos, quem está sendo morto são os homens pretos. Tá? É bem importante. Portanto, a tese do Horaci Nogueira, ela também precisa ser atualizada, no sentido da gente reconhecer que o racismo, ele também se metamorfoseia, ele também vai buscando outras formas de operar na sociedade, né? Então, nesse sentido, eu queria colaborar com isso, pensando esse aspecto, porque, e mais, no Brasil, a comunidade negra, quando se sente atingida pelos assassinatos, ela sempre se mobiliza, né? Acho que é importante porque
Mas por que isso não é veiculado na mídia, né? Por que isso não toma fôlego nas notícias? Porque naturalizou-se a morte desse sujeito que nasce suspeito, cresce sendo suspeito, portanto, ele é um bandido contumaz, né? Então, ele pode ser morto. Há uma naturalização da violência contra os jovens negros. E é essa naturalização que vai explicar, em grande parte, claro, a naturalização, que tem como origem o racismo, não é outra coisa, vai explicar grande parte dessas hashtags Vidas Negras Importam, até de racistas no Brasil nesses últimos 15 dias. Perfeito, professor. Eu acredito que seja isso mesmo, né? Esse debate é um debate muito complexo. Então, quanto mais a gente vai puxando, mais elementos vão surgindo. E se a gente for conversar sobre esse tema aqui, na verdade, essa live ela vai entrar... Até amanhã. Mas uma outra coisa, eu só queria lembrar que assim, eu falei muito enfaticamente acerca de como que a luta antirracista, ela necessariamente ela é anticapitalista, mas isso não significa dizer, e nós temos exemplos disso, de que ao alterar o regime societário, a gente automaticamente deixa de ser racista, né? Não significa isso. Então, se a partir de hoje a gente decreta por decreto que a gente é socialista no Brasil, né? Um governo assume, não, vamos ser socialistas, isso não significa que não seremos mais racistas. Exemplo disso é a esquerda que temos no Brasil. Exemplo disso é o que a população negra viveu em Cuba, né? Então, o racismo, ele ultrapassa essa barreira, infelizmente, do modelo de sociedade, modelo político de sociedade. Certo. Professor Joana, dando continuidade aqui agora, o racismo afeta a população. O que o racismo afetou a população no contexto da pandemia? Nesse contexto da pandemia, a população, o que o racismo tem afetado ainda mais diante da pandemia? Eu digo ainda mais. Certo, bem... Então, primeiro é isso, o racismo é a nossa pandemia permanente, né? E ele se agrava mais em tempos, eu sempre digo que em tempos de Covid, mas também em tempos de Bolsonaro, né? Porque a letalidade da população negra aumentou na pandemia, por vários fatores. Mas não é só pelo fator sanitário, pela questão do acesso, pelo pior acesso à saúde, pelas piores condições de vida, é esse conjunto todo, sabe? Os negros são os mais infectados, são os que mais morrem, veja, 61% dos mortos são negros, 55% dos internados são negros, mas por que isso ocorre? Porque são os que menos têm condições de cumprir o isolamento, o distanciamento social, são os que estão no subemprego, são os que estão dependendo da cesta básica, são os que estão nas periferias. E veja, não há uma política voltada especificamente para atender essa população. Não há uma ação afirmativa na pandemia. E por que eu estou dizendo isso? Porque aquele parco recurso dos R$600, por exemplo, se tivesse um recorte racial e de gênero, né? Isso eu pensando a política pública, ele chegaria mais efetivamente na população negra do que... eu não estou dizendo que as pessoas não precisam de R$600, eu estou dizendo que todos precisam, mas como que você focaliza para atender, sabendo que as desigualdades são maiores neste grupo, tá? E aí, assim, quais foram foram muito por organização da própria comunidade, a solidariedade comunitária que vai dando força para que se enfrente a pandemia, porque o Estado não chegou lá, né? Mal chegou com os R$600. E aí tem dois casos emblemáticos que eu gostaria de pautar aqui, para a gente pensar como que o racismo, como que a gente vive ainda essa relação de casa grande e senzala nesse momento da pandemia. O primeiro
é o caso daquela empregada doméstica que foi a primeira contaminada e morta no Rio de Janeiro. A patroa chegou da Itália, exigiu o trabalho dessa trabalhadora doméstica, que foi contaminada e, quando descobriu o sintoma, morreu no dia seguinte. Esse, para mim, é um dos casos emblemáticos para a gente pensar a relação do racismo e pandemia. O outro caso também igualmente emblemático é o do menino Miguel, que morreu porque caiu do 9º andar do prédio, porque a mãe dele, trabalhadora doméstica, não foi dispensada do trabalho no período da Covid, nesse período. Então, para mim, esses dois exemplos são emblemáticos, porque ajuda a gente a pensar como a Casa Grande se organiza, quer ser cuidada, ainda no século XXI, como se trabalhadora doméstica fosse escrava dessas senhoras, dessas patroas brancas. Então, não é possível que nós passemos por essa pandemia sem pensarmos que, por exemplo, aumentou em 40% as intervenções policiais, as mortes por intervenção policial na periferia do Brasil, no Brasil inteiro, 40% em 2 meses, né? Por último, lembrar de um menino agora, 4 dias atrás, que também foi sufocado, né? Chegou a desmaiar, um rapaz de 19 anos, que chegou a desmaiar quando a polícia sufocou o pescoço dele. Então, veja, essa é a realidade. E eu estou falando de coisas aqui muito pragmáticas e que estão circulando por aí nas redes, e a gente tem comentado, para a gente lembrar que a Covid, a gente vai conviver com ela, sabe? Vai conviver com ela, vai ser como um sarampo daqui a pouco, vai ser como, não é? Agora, e o racismo? E o racismo? Que mecanismos, que vacinas, que mecanismos nós vamos instituir, para além do Estatuto da Igualdade Racial, que, pô, é a lei, o Estatuto da Igualdade Racial é lei, né? Que outros mecanismos nós precisamos ter para que a branquitude no Brasil, para que os brancos brasileiros, donos de empresa, chefes de empresas, presidentes de empresas, gerentes, diretores de sindicatos brancos, se deem conta da importância das vidas negras e parar de querer dizer que todas as vidas importam. Se todas as vidas importam, a gente não precisaria se criar o movimento Vidas Negras Importam, né? Então, queria deixar isso para a gente pensar. Certo. Alguma outra contribuição? Fique à vontade. Temos alguns minutos ainda, acho que temos mais ou menos uns 15 minutos ainda. Perfeito. Eu queria aproveitar, então, eu estou sempre tentando pegar os ganchos. Psicóloga Enedina, eu vou aproveitar agora esse questionamento da professora Joana. Eu queria ouvir da psicóloga como mudar. Será que o racismo tem como acabar com o racismo? E se tem se existe alguma ferramenta que possam ajudar a gente a combater, aproveitando aí essa fala da professora Joana, se a senhora puder contribuir conosco. Só interferindo um pouquinho aqui diante a pergunta dele, assim, eu já penso, quando ele faz essa pergunta, o Patrick faz a pergunta, logo vem também, junto a isso, ações afirmativas, né? Nós não podemos esquecer, ações afirmativas têm dado certo e pode continuar. Desculpa, só foi que psicólogo Enedino pode responder. Então, eu queria destacar, né, do Casagrande Senzala, né, do Gilberto Freire, que sempre falou aí da democracia das raças aí no Brasil, não é? Esse retrato que ele dá da ama de leite, não é? Que amamenta o filho
do senhor de escravos, não é? Nessa relação íntima, sensual, com o bebê do escravocrata, não é? Que, de certa forma, é o que constitui os primeiros traços que vão constituir esse sujeito aí, não é? Isso ocorre, segundo ele, porque o pai da horda, né? o fazendeiro escravagista, ele se permite todos os excessos, não é? Ele se permite se casar, obviamente, ter filhos, como todo bom homem de família. Ele se permite usar a sua escrava sexualmente, não é? E ele se permite tirar o seu filho do seio de sua mãe, introduzi-la no seio da escrava, digamos assim, para que ele possa também desfrutar dessa mulher septicamente, sem o cheiro do leite materno, digamos assim, não é? Me parece que esse fator é um fator que cria um curto-circuito, não é, entre a vida amorosa dessa criança, não é? Quando a gente fala aí dessa questão da igualdade racial, quando a gente fala, né, dessa suposta igualdade racial que na verdade não existe, não é? A gente vê o nível de perversão que isso produziu historicamente no Brasil, não é? Em relação a generalizada aí, não é? Parece que é algo de inominável nesse cenário colocado, não é? Mas ele está operando aí durante todo o processo escravocrata brasileiro e ainda se manteve durante muitos anos após a chamada abolição em 1888. Agora eu vou falar de Abdias do Nascimento, um homem negro, dramaturgo, senador, artista, nascido em março de 1914, apenas 26 anos após a abolição. Ele se lembra que, ainda criança, acompanhava sua mãe às fazendas, quando esta trabalhava como ama de leite, né, dos filhos dos fazendeiros para ganhar a vida. Como sujeito, Abdias, mesmo tendo vivido temporalmente tão próximo da escravidão e do que ficou dela depois da abolição, não se deixou intimidar pela brutalidade dos pós-escravocratas e manteve a dignidade do seu desejo de liberdade, traçou seu caminho singular e, como não podia deixar de ser, foi exilado durante a ditadura militar, retornando ao Brasil na abertura, já ao lado de Brizola. Não é? Por que trago esse exemplo? Simplesmente para que façamos aí uma revisão profunda de qual é a verdadeira origem do racismo no ser humano e por que algumas pessoas conseguem se sobrepor, não é, ao racismo, e que outras ficam vítimas dele, digamos assim. Não é? Do lugar de vítima, não será possível produzir uma verdadeira mudança das questões étnicas no Brasil. É necessário que saiamos do lugar de vítimas para ocuparmos o lugar de sujeitos de nossa própria história. Do lugar de vítimas, estaremos sempre pedindo ao grande outro, né, a esse outro aí do poder, um lugar. E ele não vai nos oferecer esse lugar. Nós precisamos ter isso claro, claro, muito claro. Esse grande outro do qual a gente está aí pedindo que nos dê esse lugar, ele não vai nos oferecer esse lugar. Não é?
para que a gente ocupe o lugar de sujeito de nossa própria história. Né? Do lugar de vítima, estaremos sempre pedindo, e ele não vai nos dar, no lugar de construí-lo. Né? O que você fala, Joana, foi necessário que o movimento negro se mobilizasse, não é? Para que alguma mudança ocorresse, alguma mudança política ocorresse no Brasil. E não adianta, porque nós não vamos pedindo para eles, para essas pessoas que detêm, o 1% que detém os recursos, não é? Que seriam de todos nós, eles não vão nos abrir mão disso. Não é? Então, a única saída que nós temos é de tomar o nosso lugar de sujeito na história e construir, não é, essas políticas. Do ponto de vista do trabalho clínico, né, apenas é possível um trabalho clínico com um verdadeiro consentimento de quem procura um analista. Não é? Não adianta você pedir para alguém vir ao analista. Não é? É o sujeito que precisa chegar e dizer que quer uma análise. E um outro detalhe, esse sujeito vai trazer todos os outros que o vitimou ao longo da vida, né? A mãe, o pai, o marido, a mulher, o patrão. Mas, enquanto esse sujeito ele não se decide a se responsabilizar pelo seu sintoma, não é? Ele não entra em análise. Ele vai continuar falando, não é? De um lugar de vítima e não vai construir o seu lugar de sujeito. Para isso, é necessário que haja uma retificação subjetiva. É como nós chamamos em psicanálise, não é? Uma retificação subjetiva para que a gente possa realmente iniciar um trabalho de análise. Isso desde Freud. Não é? O racismo é algo que nos atormenta a todos, independente da etnia a que pertencemos, e por uma única razão: todos nós temos algo que odiamos em nós mesmos e que excluímos de nossa consciência, em nossa constituição subjetiva. Desta exclusão interna, inconsciente, de nossos modos de gozo, denunciamos do lado de fora o gozo do outro. Caetano Veloso já dizia: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. É disso que se trata. Não é? Por mais que não sejamos racistas, Jacques Lamillard, psicanalista francês, responsável pela obra de Jacques Lacan, e era também seu genro, e quem manteve durante 20 anos um seminário de orientação lacaniana em Paris, em entrevista à revista Vacarme, em 2014, ele diz o seguinte, né, fazendo referência a Lacan no seminário, em televisão, foi uma entrevista que ele deu que se chama Televisão, sobre o racismo. Jacques Lamillard diz: o princípio do racismo é simples, é que o grande outro goza de uma outra maneira. O grande outro sempre goza de modo diferente. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós, quando nos constituímos, colocamos fora de nossas consciências algo que é mais singular de nós mesmos e que nós, sujeitos de linguagem, não é? Porque a linguagem traumatiza a cada um de nós como sujeitos falantes, como seres falantes, em nossas fantasias. Seria a medida, nossas fantasias, então, é a medida de todas as coisas para nós. E nós queremos colocar isso do lado de fora como se isso fosse caber em cada um, não é? Então, é nesse sentido que todos nós temos em nós algo aí insuportável, que a gente coloca do lado de fora. Né? E isso é radical.
cada um vai gozar à sua maneira, não é? Seja índio, seja LGBT, individualmente, cada um, enfim. Certo. Outra coisa que eu acho importante ficarmos atentos é os modos que vivemos em família, não é? Como ocorrem em nossas famílias as relações econômicas entre seus membros, não é? A igualdade de direitos em nossas famílias, entre meninos e meninas, homens e mulheres. Eu estou certa, passarmos a observar e surpreendermos ao perceber que as relações íntimas que estabelecemos em casa não são tão diferentes das que denunciamos do lado de fora, em nossa sociedade. Marilena Chauí, em conferência O que é Democracia, que está disponibilizada no YouTube, adverte que Bolsonaro não surgiu do nada, né? Resumindo, ela diz que o autoritarismo está no centro de nossas relações familiares, se não de forma generalizada, mas em sua grande maioria. Para mudar o Brasil, precisamos nos autorizar a fazê-lo, e há muito trabalho a ser realizado em nossas revoluções e familiares. São movimentos sincrônicos entre o singular e o social. Eles estão inseparáveis. Seria isso. Certo, obrigada. Agradeço as considerações, a fala da psicóloga. Sabemos que o complexo, falar sobre racismo, o tema é muito complexo. A gente ficaria aqui, eu já acabei meu chá faz hora. E então continuaremos assim, tinha que nos ter bastante tempo e falar, como eu sempre tenho dito, assim, se a gente não viveu, a gente vai viver na nossa família. Falar sobre racismo é uma coisa que está arraigada na nossa pele e na nossa sociedade. E aí teríamos que ter muito tempo. Então, a gente está com quase 1h30 falando, e a live tem sido muito interessante. Veio perguntas embaixo, eu não anotei todos, mas teve algumas questões dos comentários ali a respeito sobre quem está nos assistindo agora. Eu agradeço a todos. Mas vamos finalizar a primeira live do Síndice. Agradecemos os convidados que estiveram presentes, que vieram. Eu sei que temos que reinventar esse momento de pandemia com live. A professora Joana é um exemplo que já está vindo de outras lives, o Fábio, a Enedina, e para mim, para o Patrick, está sendo, mesmo a gente tendo os trabalhos home office, mas a gente está ainda se integrando a esse movimento de live. E agradecer a Ana, que fez o convite a vocês. Obrigado, Ana, que está nos bastidores, nos assistindo e conversando aqui com a gente nos bastidores. Obrigado, Ana. Obrigado a todos os síndicos, aos colegas do síndico, a todos os sindicatários. E só tenho a agradecer a vocês, a fala. Eu vou deixar também um pouco mais para o Patrick fazer as considerações finais. Vocês também, os convidados. O Fábio tinha, no início, mostrado um livro, ele fica à vontade, mas a gente vai estar aqui finalizando. Só estou dando as perguntas, mas deixo a vocês um pouco para vocês também. Se não me deixar, daqui a pouco eu estou falando mais do que vocês. Obrigada a todos. Eu quero agradecer, então, um por um. Quero agradecer à professora Joana, agradecer ao historiador Fábio e à psicóloga Enedina por estar participando. Para mim foi uma aula, tá? Como já colocado pela Roseni, a gente está ingressando agora aí nessa luta, né, nesse movimento negro, juntamente com os síndices, iniciando nesse modo de live, né? E vai contribuir muito aí para os sindicatários e demais pessoal que estavam acompanhando a gente aí. Então, eu quero deixar também um agradecimento a vocês, ao pessoal que está nos bastidores aí, que é a Ana, que trouxe o convite, levou o convite a vocês, ao Luciano também, que nos motivou, junto com a Rose aqui, para a gente estar fazendo esse momento, né, histórico para o Síndice. E o Síndice, ele está junto com o pessoal no isolamento social,
No combate ao racismo também, quero deixar para os telespectadores aqui, ele também está junto, porque se a gente se unir é como uma corrente, né? Para a corrente ser forte, todos os elos têm que estar interligados. Se um elo estiver aberto, a corrente perde a sua finalidade. Então, quanto mais a gente conseguir se unir, mais forte, mais resistente a gente vai ser. Deixo a palavra com vocês, começando pela professora Joana. Eu agradeço o convite, agradeço essa roda de conversa, Roseni, Patrick, Alcindes, né? Eu acho que cada vez mais a gente precisa falar sobre o racismo, né? Eu não tenho dúvidas que a questão racial, ela é central para o debate que a gente precisa fazer nesse século XXI, para onde a gente caminha como humanidade. E, para isso, eu queria destacar algumas coisas já possíveis de serem feitas. Primeiro, é que a gente reconheça que o racismo é crime, e que, portanto, as pessoas denunciem o racismo, os racistas, e apoiem as vítimas. Sim, são vítimas de racismo. Falar cada vez mais sobre o racismo, reconhecer que os brancos têm privilégios. Os brancos têm privilégios e precisam reconhecer isso. Construir alternativas e ações antirracistas que possibilitem a ascensão política, por exemplo, votar em negros e negras nas próximas eleições. Econômica, adquirir produtos e serviços de negros e negras, empregar negros e negras, e também possibilitar a questão social, o poder social, se relacionar com negros, dialogar, desconstruir esse imaginário racista que habita em cada um ainda na sociedade brasileira. E, no mais, dizer que vou fazer como o Fábio, esse é um livro que é resultado também do Congresso de Pesquisadores Negros e Negras, realizado em 2017, a gente vende ele a custos bem módicos, sabe? Agora a gente não está podendo vender porque não estamos nem indo na universidade, né, por conta da pandemia, mas ele tem um conjunto de artigos importantes contando sobre o patrimônio negro no sul do Brasil. Obrigada a cada um que esteve aqui com perguntas, com comentários. Eu consegui ler alguns comentários aqui. Que pena, um outro momento a gente conversa. Com certeza. Psicóloga Enedina, quiser fazer suas considerações finais? Então, eu quero agradecer a oportunidade de... estar aqui entre vocês, não é? Roseni, Patrick, Joana, Fábio. Bom, espero que essa conversa, para mim, foi importante estar aqui, não é? Espero que essa conversa tenha nos permitido avançar um pouco aí, não é? Nessas questões tão delicadas e tão importantes no Brasil hoje, não é? Perfeito, psicóloga. Professor Fábio? Agradecer o convite do Sindes, né, nas pessoas aí da Roseli, do Patrick, da jornalista Ana Carolina, que fez o contato e articulou todo esse grupo aqui para que pudéssemos estar discutindo sobre racismo hoje. A fala da professora Joana, para mim, foi perfeita. Muitos dos temas, dos tópicos que ela falou, eu tinha anotado para falar no final, mostrando o quão em sintonia estamos, né, em práticas de combate ao racismo no Brasil. E dizer que quando houve um zoom na biblioteca da professora Joana, eu consegui identificar rapidamente duas coisas que me chamaram muita atenção. Primeiro, fotografia da professora e deputada Antonieta de Barros, né, que faz aniversário agora justamente dia 11/7, né? A Antonieta, que nasceu em 1901 e faz parte desse grupo todo aí do pós-abolição, com proposta para a educação, de alfabetização, jornalismo, livro, poesia, enfim, e atuando também no Legislativo Catarinense. E uma outra questão, e um outro detalhe que eu observei lá na casa da Joana, foi o quadro do nosso artista plástico, Décio Davi, né, um artista aí que pinta numa perspectiva da arte naif, né, e ele foi discípulo da Val da Costa, também uma outra grande artista aqui catarinense. Então, acho que
a gente pode dizer assim, uma primeira tarefa para quem se propõe a combater o racismo é conhecer o protagonismo negro no Brasil, em Santa Catarina e Florianópolis, né? A gente precisa se conhecer, a gente precisamos ler negros e negras, né? Autores de materiais e estudos acadêmicos, poéticos, literários, enfim. E aí, para finalizar, e o meu agradecimento e a minha participação, dizer que aqui em Florianópolis, Santa Catarina, nós temos uma grande instituição chamada Núcleo de Estudos Negros, né, que há décadas traz aí publicações... 35 anos. 35 anos, né, Joana? Trabalhando aí pensamento negro em educação. Então, aqui eu destaquei apenas um desses livros, Negros, Território e Educação, mas são vários números, várias edições. Vou fazer merchan para a professora Joana, a gente nem tinha combinado, mas vale muito a pena, né, a gente reconhecer e evidenciar quem está na luta cotidiana do enfrentamento ao racismo e promovendo a cultura e a história negra na universidade, e a professora Joana é um exemplo disso, né, junto com outros lutadores ali na Universidade Federal, né. Esse aqui é um livro de resistências e reexistências. Quem tiver interesse, depois entre em contato com a professora, uma coletânea organizada por ela e pela professora Eliane Debos, e, obviamente, fazer um merchandising da nossa publicação aí, o nosso grande intelectual do início do século XX, chamado Ildefonso Juvenal da Silva, né, um cara fantástico, erudito, pouquíssimo conhecido, né, foi teatrólogo, poeta, prosador, historiador, farmacêutico, enfim, um cara gigante, e esse é um livro que reúne 90 artigos escritos pelo Ildefonso. Ele tem 19 livros publicados em vida, mais de 400 artigos espalhados pelos jornais e revistas do sul do Brasil. Tá? Vou dizer para vocês que é isso. Acho que o nosso enfrentamento ao racismo não é um tema de bar, né? Vocês podem perceber a quantidade de livros que a professora Joana e a psicóloga Enidina leram e estudaram para subsidiar esse debate, né? A psicóloga Enidina a todo momento indicando autores, né, indicando estudiosos da questão, a professora Joana também. Então, percebo que uma tarefa para a sociedade brasileira é ler, estudar sobre o tema, né? Parece que racismo a gente discute em mesa de bar, mas ele é apenas uma porta de entrada. Você tem que realmente, a pessoa deve realmente se inteirar e se aprofundar no tema. Sem qualificação teórica, acadêmica sobre o assunto, nós vamos estar apenas falando em mesa de bar. Muito obrigado, Cindy, muito obrigado, Patrick, Roseli, e Ana Carolina, Joana e Enidina, pela companhia de vocês nessa tarde fria de sábado aí. Perfeito, Fábio, perfeito. Como pesquisador, foi bem lembrado, olhando os livros atrás da professora Joana, perfeito. Fechou, muito bem, eu agradeço. Eu vi também que alguns colegas meus, professores, educadores, fizeram algumas perguntas, e como você finalizou perfeitamente dizendo sobre as leituras dos povos negros. Perfeito, muito obrigado, eu agradeço todos mesmo, assim, de coração, por essa nossa primeira live que aconteceu. Tem, olha, sucesso, acho que a gente vai mais. E aí, sim, Enidina? Roseni, sim. Só uma pergunta, teria como encaminhar as perguntas? Teria como nos encaminhar as perguntas que vieram ao longo da live? Eu para que falo, a gente possa eu vou ver ter uma ideia das ressonâncias? Sim, eu só vou entrar em contato com o Luciano, ele pode ver se ele consegue resgatar, ver com o Luciano se ele consegue resgatar as perguntas, tá? Deixa eu ver aqui um pouquinho. Vou entrar em contato com o Luciano se ele consegue resgatar. Eu agradeço, seria interessante. Ele consegue, sim, depois a gente vai estar direcionando as perguntas para cada um de vocês. Ele já mandou um zap aqui. Obrigada, Patrick. Nós temos um produtor.
Tá certo, eu agradeço. Uma boa noite para vocês. Um abraço, Boa noite. bom trabalho. Eu vou só... Obrigado. Eu vou só fazer a divulgação aqui para o pessoal que está nos assistindo, para eles seguirem o SINDS nas redes sociais. Nós temos no Instagram, tem o SINDS, tem também a imprensa SINDS na luta, imprensa SINDS, desculpa, e temos o Facebook, que é esse que está sendo transmitido. Então, para o pessoal que está acompanhando, que ainda não segue, para seguir, compartilhar, para ficar por dentro, que futuramente nós vamos estar fazendo mais um debate para aprofundar cada vez mais o tema aí, tá certo? Então, era isso aí, agradeço a participação de vocês mais uma vez, e a toda a direção do SINDS também, pela confiança, né, na gente, para poder tentar mediar aqui. Embora eu venha mais aprender, talvez, do que o pessoal que está assistindo, eu aprendi muito aqui com vocês hoje, tá? Deixo meu agradecimento aqui. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Nós aprendemos. Obrigada, gente. Eu acredito. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom gente. final de semana, todo mundo em casa.